Hoje, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Uma autópsia. Mas não uma autópsia qualquer. Nós vamos dissecar a mente de um dos maiores e mais perigosos manipuladores da ficção. Petyr Baelish, o famoso Mindinho. E para começar a entender essa mente, tem uma frase dele que é, assim, a chave de tudo. O caos não é um abismo. O caos é uma escada. Essa filosofia, essa ideia, foi o que tirou ele do zero e o levou para o topo do poder em Westeros. Ok, então ele via o caos como uma escada. Mas quem era o homem que construía essa escada? Essa é a grande pergunta. Ele seria um arquiteto, o visionário INTJ? Ou talvez um comandante, o ENTJ, que lidera com mão de ferro? Ou quem sabe um debatedor, o ENTP, que adora a bagunça por si só? É um verdadeiro quebra-cabeça. Beleza, vamos começar a nossa investigação. Primeiro, vamos dar uma olhada nos nossos principais suspeitos e nas ferramentas que vão nos ajudar a desvendar o enigma do Mindinho. Olha só essa tabela. Pode parecer complicado, mas pensem nisso como uma planta da mente de cada um dos nossos suspeitos. Sabe, é tipo o sistema operacional de cada personalidade. A gente vai pegar o jeito de pensar do Baelish e comparar com cada um desses modelos para ver qual deles dá match. Certo, agora vamos para a nossa primeira prova de verdade. A gente vai voltar para aquela famosa filosofia dele, a da escada, para tentar entender se o que ele buscava era uma visão única, um único caminho, ou se ele simplesmente gostava das infinitas possibilidades que o caos trazia. E aqui a gente tem a diferença crucial, preto no branco. De um lado, a escada, que representa a intuição introvertida, Ani, é um caminho único, focado, com um destino certo. Do outro lado, o labirinto, que é a intuição extrovertida, a Né. São possibilidades infinitas, vários caminhos sem um fim definido. Um é sobre chegar a um ponto, o outro é sobre explorar tudo. Então, quando a gente olha para o Baelish, fica claro, né? Ele não via o caos como um parquinho. Ele via como uma ferramenta. Ele pegava essa bagunça toda e transformava numa estrutura linear, a tal da escada. O foco dele era um só, a subida. Ele teve uma paciência, assim, de décadas para executar o plano. Isso é a cara da N dominante. O que já nos ajuda a eliminar um suspeito, o ENTP, que se deleitaria no labirinto, não na escada. Ok, então a visão dele era de um arquiteto. Mas ter a planta do prédio é uma coisa, construir é outra, né? Será que ele tinha habilidade prática para levantar esse império? Para responder isso, nada melhor do que olhar para o tempo dele como mestre da moeda. E olha esse número, 10 vezes. Ele aumentou a receita da coroa em 10 vezes. Isso é surreal. Ele não só administrou o dinheiro, ele o multiplicou. Isso mostra uma obsessão por resultados concretos do mundo real. Isso diz muito sobre a lógica dele. E como ele fez isso? A estratégia dele era puro pensamento extrovertido, o famoso T. Ele não estava nem aí para deixar os livros contábeis bonitinhos e equilibrados. O foco era retorno sobre investimento. Ele pegou o ouro parado e fez ele trabalhar, gerar mais dinheiro. Usou dívidas como uma arma, para se tornar essencial. O que importava para ele era o sucesso externo, mensurável, eficiência e resultados acima de tudo. Tudo bem, até aqui a gente tem um cara com uma visão de longo prazo e uma lógica fria e calculista. Mas é aí que a história fica interessante. Como é que uma mente tão lógica podia ser movida por uma obsessão, uma paixão completamente irracional que durou a vida inteira? A resposta para isso está numa falha de sistema, um bug psicológico que a gente chama de Lupinify. É algo que acontece especificamente com o INTJ. É como se a parte lógica do cérebro dele, aquela que checa a realidade, simplesmente fosse desligada. Funciona mais ou menos assim, ó. Primeiro, ele cria uma visão idealizada na cabeça dele, uma fantasia de que vai conquistar a Catelyn ou depois Sansa. Isso é Ani. Aí, a parte que deveria checar a realidade e dizer isso não faz sentido, essa parte é ignorada. E por fim, os sentimentos intensos dele, a Fi, validam essa fantasia como se fosse verdade. Ele fica preso nesse ciclo, pulando da visão para o sentimento sem passar pelo filtro da lógica. E essa obsessão interna criou o ponto cego fatal dele. Ele era um mestre em manipular pessoas, indivíduos, mas ele era completamente incapaz de entender a lógica dos laços familiares, da lealdade que une um grupo. Isso simplesmente não entrava na equação dele. E essa cegueira toda fica escancarada nos seus últimos momentos, né? Aquele apelo final desesperado. Eu te amei, eu amei sua mãe. Ele tá tentando usar a única moeda que ele entende, o sentimento pessoal dele, numa sala onde essa moeda não vale absolutamente nada. Ali a única coisa que importava eram os laços de família
Chegamos ao clímax da nossa investigação. A gente vai analisar a queda dele, o momento final, que é a peça que faltava para provar, sem sombra de dúvida, qual era o tipo psicológico dele. Quando o plano genial dele ruiu, o Baelish entrou num estado chamado gripe de sens. Pensa assim, a função mais fraca de um INTJ é a sensação extrovertida, que lida com o mundo real, o aqui e agora. Sob estresse extremo, essa função fraca assume o controle. E aí, o sistema inteiro entra em colapso. E como é esse colapso para um INTJ? Primeiro, a visão de futuro dele quebra. Ele não consegue mais prever o que vai acontecer. Segundo, a capacidade de agir falha. Ele não consegue improvisar, não consegue fazer nada no momento. O resultado? Ele trava, fica desorientado e incoerente. Se fosse um ENTP, ele teria tentado usar a lábia para escapar. Um ENTJ teria partido para a briga. Mas o Baelish, o INTJ, ele só congelou, paralisado pela realidade daquele momento. Então, o veredito é claro. As provas são conclusivas. A visão única, a eficiência implacável, a obsessão emocional e, principalmente, aquele colapso final paralisante, tudo aponta para uma direção. Petyr Baelish é o exemplo perfeito, o arquétipo sombrio do INTJ. E isso nos leva à grande ironia da história dele, né? As maiores forças do Mindinho foram também as suas maiores fraquezas. As mesmas ferramentas mentais que o transformaram num gênio, aquela visão de futuro e a lógica sistemática, foram as mesmas que criaram os pontos cegos que, no fim das contas, levaram ele à ruína. E isso tudo deixa uma última pergunta no ar. Gênio e monstro. Será que são só dois lados da mesma moeda? A arquitetura da genialidade, será que ela sempre vem com uma falha de projeto, uma fraqueza fatal embutida?